Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma reflexão sobre equilíbrio espiritual e sobre as influências que estamos acostumados a receber no nosso dia a dia. Se você se sente numa montanha russa, altos e baixos durante o seu dia, durante as semanas e os meses, com tempos ruins, tempos bons, alegrias e tristezas, né? Essas fases, saiba que isso é muito normal. A gente está nesse sobe e desce. Este é uma prova que você está vivo, né? Quem está muito fechado no seu quadrado, na sua caixinha, uma pessoa muito egoísta, talvez não sinta esses altos e baixos. Mas as pessoas que estão vivendo plenamente no mundo, com certeza, elas sentem esses altos e baixos por causa das influências, né? Por causa das coisas que acontecem na nossa vida. O que a gente vai refletir aqui é sobre um equilíbrio espiritual que vai te permitir passar por esses altos e baixos mais tranquilo, mais equilibrado, né? Não sofra tanto com isso. Mas esses altos e baixos são muito importantes, porque são nesses altos, quando você está subindo, quando você está se melhorando, né? Você tem um aprendizado muito grande. Assim como quando você está tendo momentos difíceis, né, dando as coisas errado, acontecendo só problemas, você também tem capacidade de aprender. O problema é que a gente não tem a visão de aprender nem na subida nem na descida, né? Então a gente não tem essa consciência. Temos que começar a ter essa consciência. Por que eu estou melhorando? O que está dando certo? Quais são as minhas atitudes para que eu fique cada vez melhor, né? Entrando num estado flow, como se chama. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo? E da mesma forma, o que está acontecendo que as coisas estão dando só errado para mim? Né? Por que está tudo dando errado? Né? A gente não pode pensar que são os outros, né? Que é o mundo, né? Que é o governo, que é a família. Não, tudo depende de nós. Isto é uma coisa que a gente tem que levar para a nossa vida. Tudo depende de nós. A primeira coisa que a gente tem que ter consciência é do nosso objetivo na vida, do nosso propósito, né? Assim como as empresas têm seus propósitos, né, seus objetivos, a gente também tem que ter em nossa vida. Então a pergunta que eu quero fazer: qual o sentido da sua vida? Qual o sentido da vida? Profundo, né? Mas temos que começar por aí. Nós temos que ter um sentido para conseguir traçar uma reta, uma estrada para chegar nele. Nós temos sentidos, claro, muito terrenos, né? De subsistência, sentidos que nós temos que dar muita atenção e nós temos que dar foco para eles, né? A sobrevivência, então, a alimentação, o vestuário, a moradia, isso são essenciais para a nossa vida, né? Também nós temos objetivos de lazer, né? De passear com os amigos, com a família, de oferecer conforto, né? Objetivos de prazer, né? Tudo são coisas terrenas, né? Mas eu gostaria que a gente começasse a observar nós como espíritos imortais. Nós como espíritos que vamos ter várias existências. Já tivemos várias e vamos ter várias. Não temos só esta. Então nós temos que tentar fazer um planejamento, um objetivo que dure várias existências, várias vidas, que vão nos acompanhando durante essa evolução, né? Nós temos objetivos em cada encarnação, mas nós temos que ter objetivos que durem essa imortalidade, né? Que durem essa vida espiritual, né? De vários e vários anos. Então,
No rei, no tempo de Jesus, né, os judeus eles falavam muito que o objetivo era alcançar o reino de Deus, né? E perguntavam muito para Jesus como que a gente alcança o reino de Deus, né? Os judeus, a gente sabe, são um povo muito religiosos, né? Monoteístas, né? Até por causa disso que Jesus veio, né, neste povo. Então, eles já tinham a ideia espiritual que a gente teria que evoluir para chegar ao reino de Deus, né? E Jesus passou a existência dele toda aqui na Terra, né, praticamente, né, tirando a infância, falando sobre isso, de como chegar nesse reino de Deus, né? Que a gente pode falar hoje que é alcançar Deus, né? Essa comunhão com Deus. Então Jesus falou principalmente que a gente alcança Deus através do amor. Esse é o fundamento. E para isso ele falou no perdão, falou na caridade, falou na humildade, nos pacíficos. Então ele passou toda a vida dele falando de como chegar lá. É um caminho. Jesus nos trouxe um mapa de como chegar lá. Só que a gente tem uma cabecinha difícil, uma cabecinha problemática. A gente não entendeu, não compreendeu bem, né? Então, o que aconteceu? Lá no século XIX, o pessoal já viu que não ia ser captada a mensagem de Jesus, né? Então, houve um movimento espiritual para que fosse esclarecido melhor as ideias, né, de Jesus, fosse atualizado, né, as ideias de Jesus. Então, esse movimento espiritual fez que muitos espíritos começassem a enviar mensagens para a Terra que eram psicografadas por médiuns. Isso aconteceu em várias partes do mundo, ao mesmo tempo, lá por 1850, e por vários médiuns. E aí teve o nosso amigo Kardec, o Allan Kardec, que organizou essas mensagens, né? E fez aí um roteiro e os 5 livros, as obras básicas do Espiritismo. Então ali ele começa a nos explicar melhor, né? Explicar melhor para o nosso raciocínio, para a nossa mente entender melhor, né? Agora a gente tem que saber que a gente vai entender melhor, ok, mas não é isso que vai fazer a gente evoluir. O que faz realmente a gente evoluir é os nossos atos, né? Os pensamentos, a mente são importantes como ferramenta. Bom, então os espíritos nos explicam que a gente tem uma evolução, um processo, né, que a gente tem que trilhar para chegar a Deus. Ou seja, eles disseram que o nosso objetivo é chegar a ser espíritos puros, como Jesus. Então Jesus, além de nos falar o caminho, nos mostrar o caminho, ele também é o exemplo vivo que veio na Terra, né? Então, assim, Jesus, os espíritos falam, olha, os espíritos nascem ignorantes, simples, e vão se melhorando. Isso é um processo de centenas, talvez milhares de encarnações que a gente vai trilhando, e a cada encarnação, como a nossa agora, a gente vai aprendendo um pouco, subindo um degrau. Então a gente tem que ter na mente a primeira coisa, qual é o nosso propósito? É a evolução do espírito, do nosso espírito, a nossa evolução espiritual, ou melhor dizendo, a evolução moral. Porque não é uma evolução profissional, uma evolução financeira, econômica, né? É uma evolução moral. A gente tem que
ir melhorando a nossa moral, né? Os nossos sentimentos, as nossas ações, né? E o pensamento vai nos ajudando a fazer isso. Então nós estamos numa escala os espíritos nos mostraram uma escala de evolução espiritual de espíritos, né? E a gente está lá no iniciozinho. Então podemos dizer que a vida é um trabalho contra os nossos defeitos morais. A gente vai lapidando aos poucos. Então a gente já tem o nosso propósito, nosso objetivo é nos tornarmos espíritos puros, né? Melhorarmos a nossa moral. É uma evolução espiritual. Muito bem. Agora vamos analisar então as influências que a gente recebe diariamente. E são influências que vêm de todos os lugares. A gente não pode dizer que são influências apenas que vêm de uma pessoa que está do nosso lado. Não. Tudo nos traz influência. Então, se a gente está caminhando numa rua muito movimentada, com buzinas, com carros, com muitas pessoas caminhando, então todas essas pessoas que estão passando pela gente estão batendo no nosso campo mental. O campo mental delas está batendo com o nosso campo mental. Estão influenciando, assim como o barulho dos carros, essa movimentação, essa neurose que algumas cidades se tornaram. Vejam, é tudo. É assim como no seu trabalho, as pessoas que estão ali, né, o que você está vendo no computador, o que você está lendo, o que você está mexendo, né, trabalhando, tudo nos traz influência. Nós temos um campo mental em nós que absorve tudo. Nós somos igual uma esponja. Algumas pessoas absorvem mais do que outras. Tem pessoas que entram em determinados ambientes e ficam mal, se sentindo mal, tem que ir embora, né? Ficam com dor no estômago, dor de cabeça, tontas. Enfim, tem outras pessoas que não são tão sensíveis assim, mas elas recebem influência. Não quer dizer que elas não estão sendo influenciadas. Sim, estão sendo, mas inconscientemente. Então nós temos que ter muito cuidado com as influências que a gente tem. As influências do mundo e as influências do mundo espiritual. A gente não pode esquecer que nós também somos influenciados pelos espíritos, por esse mundo espiritual. Então, se a gente entra, por exemplo, numa igreja, num templo budista, num centro espírita, a gente está sendo influenciado também pelos espíritos que estão ali, né? Se a gente vai para algum lugar, uma balada que está sendo usado drogas, muitas bebidas, enfim, a gente também vai ser influenciado pelos espíritos que estão ali absorvendo e comungando com essa energia. Então os lugares também têm. Tem uma energia, tem uma vibração que nos influenciam. Assim como a natureza, né? Você ir para uma praia, para o meio da montanha, para o meio do mato, é maravilhoso. A gente está comungando com essa energia da natureza, que é muito salutar, que é muito gostosa. Então nós temos que ter essa consciência. Onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, com quem for, a gente está sendo influenciado. E quanto mais perto você está da pessoa, ou quanto mais influência a pessoa tem sobre você, mais ela vai te influenciar. Então nós temos a família, né? Nós temos os colegas de trabalho, que são pessoas que você convive muito tempo, que você tem laços emocionais. Com certeza elas vão te influenciar muito. Mas na rua, a pessoa que está cruzando com você também está influenciando. A pessoa que está sentando do seu lado no ônibus.
Vejam, é muito complexo isso. E a gente tem que se cuidar. Por isso que Jesus já falava: vigiai e orai. Vigiai a si mesmo, os lugares que a gente vai, né? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, você está assistindo televisão, um noticiário, que é muito comum, só dá assassinato, morte, corrupção, só coisa ruim, né? Muito comum. Aí você está ali, você está sendo influenciado por aquilo, né? Mesmo que você esteja prestando atenção só um pouquinho, você está ali pensando, ouvindo, vendo, né? Quando a gente vê as imagens, elas ficam gravadas em nosso inconsciente, em nosso consciente. Então, você começa a pensar. E dali um pouco você já começa a ter uma angústia dentro de ti, né? Já começa a ficar triste, já começa a ficar com raiva das pessoas ali, de quem matou, de quem roubou, já começa a ficar com medo, né? Então você já começa a fazer um campo mental em relação a essas informações. E de repente tem alguém na sua família que de repente você já começa a falar sobre isso, ou talvez algumas vezes até sobre outras coisas, mas você está com esse campo mental e você já está passando para essa pessoa também. Vejam que a coisa ela vai aumentando. Então, se essa pessoa também já não está numa vibração boa, ela absorve esse campo mental. De repente vocês já começam a brincar, a discutir, né? Ou começam a realmente falar mal daquilo que passou na televisão e começam a falar mais sobre o assunto e a coisa começa a aumentar, o campo mental começa a aumentar, né? E isso pode ir indo disseminando para outras pessoas. E o que acontece? No momento que você está nessa vibração, se o teu campo mental foi atingido por informações negativas, elas vão chamar a atenção de espíritos, né, que vibram nesse sentido, né, que estão vibrando nesse sentido. Então, esses espíritos que estão tristes, que estão angustiados, né, vão vendo que você está na mesma sintonia que eles e vão chegando perto. E aí começa uma roda, um círculo de tristeza, um círculo de angústia, né? Você daí é um alimentando o outro, né? Os espíritos passam para você essas emoções, vocês retribuem também com emoções, é uma coisa, um nutre o outro. Mas também acontece ao contrário, né? Se você está ouvindo uma música, né, uma música tranquila, uma música legal, se você está vendo um filme espiritual, se você está ouvindo uma palestra, lendo um livro legal, né, você vai falar com uma outra pessoa, pode ser até com outro assunto, mas você está passando essa energia, né? Até pelo volume de voz, pelo olhar, você passa essa tranquilidade, essa paz, essa amorosidade, né? E ela vai ser envolvida e vão criar um campo mental entre vocês de bondade, de tranquilidade. Isso pode se espalhar, né? E o que vai acontecer? Se seu campo mental está assim, você vai atrair espíritos que estão vibrando na mesma sintonia. Isso é normal, isso é certo, entendeu? Então, quanto mais você entrar nesse estado assim fluídico, né, nesse estado tranquilo, mais vão se chegar amigos espirituais que estão nessa vibração. Então vejam como as influências, elas interferem no nosso dia a dia. Tanto as influências das pessoas, né, do ambiente, da televisão, da internet, como
as influências espirituais. Então isso quer dizer que eu tenho que ficar em casa protegido, que eu não posso me relacionar com as pessoas, ou frequentar festas? Não, claro que não. A gente tem que viver a nossa vida, né? Então, a gente tem que ter uma consciência de proteção, né? Vamos falar assim, ó. Primeira coisa, higiene mental. Selecionar as informações que a gente recebe. Isso é muito importante. Selecionar as informações que vêm da televisão, né? Que vêm da internet, que vêm pelo celular, pelas redes sociais. Tem muita porcaria. Tem muita coisa que não interessa, que vai fazer que a nossa sintonia vá por caminhos negativos que não vale a pena a gente entrar nessa sintonia. Então, nós temos que ter estratégia para isso. Nós temos que saber distinguir as coisas, assim como os locais que a gente vai frequentar. As pessoas mais sensíveis, elas não podem frequentar certos locais, elas vão passar mal. De qualquer forma, a gente tem que fazer uma blindagem em nossos sentimentos, em nosso campo mental, né? E essa blindagem começa como? Pensamento positivo. Sempre que vier algum pensamento negativo para você, alguma influência, né? Uma influência do ambiente, alguma influência espiritual, uma influência de alguma pessoa, tente colocar de lado esses pensamentos. Não dê espaço para eles na sua cabeça. Você é o dono da sua mente. Então você não pode dar espaço. Não pode ficar pensando, deixa eu pensar como é que vai ser, como é que seria. Não. Coloca de lado. Viu que é um pensamento negativo que não vai levar a nada, que é uma preocupação. Coloca de lado. E segue no seu pensamento positivo. Isso é muito interessante. Você pensar, não, vai dar certo. Não, eu sou um cara otimista, sabe? Isso vai ser resolvido. Não vou ficar pensando nisso porque vai ser resolvido. Vamos seguir em frente. Isso vai passar. Palavras e pensamentos sempre positivos para a gente não entrar nesse campo negativo. Então a higiene mental, depois os pensamentos positivos e finalmente o orai, né? Porque a gente está vigiando e precisamos orar. Orar o que é? Estar em conexão com amigos espirituais, anjo da guarda, mentor, com Jesus, com Deus. É essa conexão, é você falar com eles. Algumas vezes não precisa falar, pode ficar meditando, né? Em silêncio, com uma música, né? Agora, você pode conversar, né? É você expor o seu interior diretamente. Não precisamos de nenhum intermediário, né? Então, você realmente pode pedir, colocar as suas dificuldades, seus problemas, né? E estar sempre nessa conexão com eles. Então, quando a gente tem essa conexão, essa proteção mental, a gente consegue frequentar, né, estar atuando na sociedade de maneira mais equilibrada, sem ser atingido por essas influências que a gente falou, né? Então, quando você está com um objetivo, com o nosso propósito espiritual, de evolução moral e espiritual, temos aonde vamos chegar, né? Sabemos o que é o certo, o errado, e estamos no caminho do bem, estamos protegidos dessas influências que a gente tem que ter consciência, pronto. Não vai ser mais uma montanha russa, né? Vai ser um passeio de barco, né? Pode balançar um pouco, mas você está indo, você está seguindo no caminho certo. É isso, pessoal. Muito bom estar com vocês. Até a próxima.